Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MBA Talks. Eu me chamo Hugo, sou sócio do escritório Marins Bertoldi e hoje eu estou com o Gabriel e com o Matheus aqui para a gente ter uma conversa sobre CARF, né? Então a gente volta a um tema técnico, mas não tão técnico, porque a gente não vai falar sobre a questão tributária em si, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o CARF para entender. Eu acho que vale a pena falar sobre a trajetória, né, da sua chegada aqui, da sua chegada no CARF. Tem uma história bacana ali, né? E todo mundo tem muita curiosidade, né? Quando a gente está falando, principalmente no escritório de advogado, tem muita curiosidade de saber como funciona, né? Como funciona um tribunal, como funcionam as esferas administrativas, e nada é mais empolgante do que ter você aqui, Matheus, para trazer um pouquinho desse histórico. Então, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente. Gabriel também, obrigado mais uma vez. E aí eu abro aqui, Matheus, para entender de você, assim, você é advogado, né? Como é que foi essa descoberta, né, para chegar no CARF? Assim, como é que isso apareceu para você? Né? Enfim, aqui acho que tem uma história legal aqui para você compartilhar. Bom, primeiramente, bom dia, agradeço o convite. É uma honra estar aqui com o Hugo, com o Gabriel. E espero aí, como já falei, contribuir de alguma forma, trazer um pouco do interno do CARF, que é algo que antes de entrar eu também desconhecia, é algo que acaba ficando um pouco distante da gente, é em Brasília, ainda que a gente advogue, né, são poucos advogados que estão lá sustentando diariamente, então a gente fica um pouco distante. A minha trajetória para o CARF, assim como eu acho que a maioria das coisas vão acontecendo, a gente não planeja propriamente chegar no CARF. Nunca... eu não fui desenvolvendo o meu estudo, o meu trabalho para chegar no CARF. Mas, ao mesmo tempo, o que eu fui fazendo permitiu que eu tivesse a oportunidade de ir para o CARF. Então, por exemplo, eu nunca tive interesse na área acadêmica. Até o 4º ano da faculdade, tanto que eu nunca estagiei, por exemplo, em órgão público, eu tinha certeza que eu queria advogar e só advogar. Tenho advogados na família, cheguei a trabalhar no escritório de família. Era a área previdenciária, uma área que eu achei interessante, mas algo me despertou pelo tributário. Foi algo mais instintivo, não tinha algo propriamente que trouxesse atenção para isso. Aí quando despertei o interesse pelo tributário, eu estudava na Federal, então a professora Betina era professora da casa. Eu tentei me aproximar da professora Betina, então eu me inscrevi no programa de iniciação científica, consegui estagiar com ela no 5º ano. E aí, no 5º ano, trabalhando diariamente com a professora Betina, surgiu esse interesse pela área acadêmica, justamente para a gente, porque no ambiente acadêmico a gente sai um pouco do interesse da causa. Então, quando chega o caso para o advogado, nós temos que resolver aquele caso da melhor forma possível, principalmente no contencioso, né? No consultivo, você tem que preparar da melhor forma, trazer para o cliente a melhor forma que ele deve proceder. Mas no contencioso, você já tem o problema ali e você tem que trazer a melhor solução. Então, o ambiente acadêmico ele te gera essa pesquisa, essa possibilidade de analisar os dois lados. E aí eu entrei no mestrado, estudei 2 anos, eu fiz também uma pós em gestão contábil e tributária, porque eu sentia, acho que todos os advogados tributaristas sentem essa necessidade de entender mais a contabilidade. Tributação e contabilidade é algo muito junto. Não tem como você só entender do direito sem entender da contabilidade. Então eu fiz essa pós para entender um pouco mais. Depois do mestrado, eu tive a oportunidade de começar a dar aula no IBET, como professor seminarista. Então, na época da pandemia, 2020, eu comecei a dar aula. E foi muito bom, porque na pandemia a gente estava precisando dos professores em todas as aulas. Então, eu cheguei a dar, durante os 2 anos, todos os módulos do curso. Então, isso me ajudou a aprofundar ainda mais no estudo do direito tributário, porque às vezes no mestrado a gente tem um estudo um pouco mais focado em determinado tema. Então, o meu tema do mestrado, da dissertação, foi responsabilidade tributária. Então, eu foquei muito nisso e nos temas da disciplina que a gente faz, que era justiça fiscal e a outra era legalidade. Então, a gente acaba tendo um estudo mais aprofundado sobre um tema, mas não um estudo tão vasto sobre o direito tributário, o que eu pude ter no IBET.
E no IBET, você, até como professor, você começa a pedir para os seus alunos analisarem a questão, não já, porque obviamente que a gente acaba tendo mais alunos advogados, não no sentido de defender um posicionamento que seria mais favorável para o contribuinte, mas para dizer qual seria sistematicamente a melhor decisão para essa situação. Como que isso deve ser interpretado? E nisso surgiu a oportunidade do CARF, com um colega que já estava lá, e ele falou, você não tem interesse em trabalhar aqui no CARF? Eu falei, olha, sempre foi algo muito distante. Eu tive a oportunidade de sustentar algumas vezes no CARF, até foi uma oportunidade muito feliz, assim, um momento marcante na trajetória profissional foi quando eu pude sustentar na Câmara Superior do CARF e ganhar. Foi algo que até foi legal, que a professora Betina, na época, ela falou assim, eu acho que esse caso é difícil ganhar. E aí, isso a gente já começa a entender uma forma de advogar no CARF. O que eu fiz na época sem um direcionamento, mais instintivamente? Eu analisei a composição da Câmara Superior, não era um tema raro, era um tema amplamente debatido no CARF. Só que era um tema que vacilava diariamente, que é o tema que hoje eu discordo do entendimento, mas tanto no judiciário quanto no CARF está mais no sentido de que a compensação não permite a denúncia espontânea, então a gente não tem o benefício da denúncia espontânea na compensação, que é o afastamento da multa. Mas nesse caso eu fui pesquisando conselheiro a conselheiro qual o posicionamento que eles já tinham dado em outros casos. E eu percebi que teria uma maioria naquele processo. Como a dona do escritório estava com uma perspectiva baixa, eu não ia antecipar falando, não, a perspectiva é boa. Falei, não, deixa eu dar a boa notícia se a boa notícia se concretizar. E aí eu lembro que eu sustentei e a gente ganhou por, acho que 6-2, porque na época... Ainda a Câmara Superior são 8 conselheiros, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Agora a gente tem 6 conselheiros por turma. Mas aí foi muito marcante, porque você sai da sustentação, você sai com aquela alegria, né? É a última instância do julgamento administrativo, você conseguir anular uma cobrança decorrente da não homologação da compensação. Era a primeira vez, se eu não me engano, que eu estava em Brasília, então foi marcante, porque você estar em Brasília é muito simbólico. Sim. Eu acho que eu valorizo muito as idas para Brasília, porque, querendo ou não, no direito é onde as discussões se encerram normalmente, né? Então, foi muito gratificante e, querendo ou não, naquele momento eu senti, olha, eu acho que aqui é o início de alguma coisa. Eu acho que parece que eu vou voltar aqui, não sei como ou quando, se na própria advocacia. E aí veio esse convite para o CARF, até para explicar um pouquinho como funciona. O CARF ele é dividido em conselheiros indicados pela Receita Federal e conselheiros indicados pelas confederações, então indicados pelas representações da sociedade civil. Então, cada confederação ela possui determinadas cadeiras, tem confederação. Eu não sei propriamente como é realizada essa distribuição entre confederações, mas até teve uma atualização recentemente para permitir cadeiras para outras confederações que não tinham ainda. Mas cada confederação tem X cadeiras, então o conselheiro ele tem um mandato de 2 anos. Encerrado esse mandato, ele pode ser reconduzido. Só que, eventualmente, se for extinto o mandato pelo transcurso hoje de 4 mandatos, então 8, ou se você vira vice-presidente, você pode ficar até 12 anos. Isso foi algo que surgiu também por demanda, tanto da sociedade em si, por perceber que a rotatividade dos conselheiros estava muito grande. Então, o conselheiro às vezes ficava 1 mandato, 2 mandatos, e já saía. Então, porque antes eram 6 anos máximo e 8 anos para vice-presidente. Então, teve essa extensão. E aí, a confederação, estando vaga essa cadeira, ela tem que indicar 3 pessoas que, no entendimento da confederação, atendem aos requisitos técnicos você tem que ter experiência comprovada no mínimo 3 anos de atuação no processo administrativo, você tem que ter conhecimento na área tributária. Então,
se eu não me engano, eles falam em conhecimento notório. Então, por isso que eu disse, eu não fui trabalhando para chegar no CARF, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse feito mestrado, se eu não tivesse feito uma pós, se eu não tivesse até atuado no CARF, eu não poderia estar lá. Os requisitos estariam prejudicados. Exato. Né? E aí, então, as confederações, elas têm as suas indicações. Normalmente, aí cada confederação trabalha de uma forma, mas as federações estaduais indicam para a confederação, e a confederação, ela indica alguém para suprir essa vaga, então ela elege uma lista tríplice. Essa lista tríplice, ela é avaliada por um comitê seletor, que é formado pelo presidente do CARF, por um indicado da sociedade civil, por um indicado da Procuradoria da Fazenda Nacional, por um indicado da advocacia, e eu não lembro os outros dois, mas é mais ou menos isso. E aí eles escolhem um desses, você tem depois uma análise de vida pregressa, mas aí sai a sua convocação como conselheiro, e aí a partir disso você passa a trabalhar lá, né? E você não consegue, você tem que ter uma dedicação exclusiva, né? Você não pode advogar e estar no CARF ao mesmo tempo, você precisa se dedicar. Esse é outro requisito que surgiu em 2015, que foi quando os conselheiros passaram a ser remunerados. Antes eles não eram remunerados. Tem todo um histórico prévio da Operação Zelotes, que foi uma época conturbada no CARF. O CARF ficou parado quase 2 anos por conta de alguns casos de corrupção. E aí pensaram numa remodelação do CARF, entendendo pela necessidade de ser remunerado o conselheiro. E em contrapartida, isso foi uma questão até que veio de um parecer da OAB, no sentido de que o conselheiro remunerado no CARF não poderia exercer atividade de advogado. Então, hoje, para você ser conselheiro do CARF, você tem que ter a sua OAB suspensa. Então, realmente, você não pode advogar nem em qualquer outro ramo do direito. Até porque é um trabalho que exige ali a sua dedicação diária, né? A gente tem prazo, por exemplo, todo mês a gente tem que indicar 126 horas de processo para pauta. Esse é um requisito que está vinculado com a nossa remuneração. Então, se você não indica, você também não é remunerado e aí isso pode até implicar na sua exoneração. Então, você tem que atender isso, você tem que participar das sessões que são mensais. Agora a gente tem algo novo que surgiu muito por conta da reivindicação dos conselheiros para uma melhor remuneração, que a remuneração do conselheiro indicado pelos contribuintes está muito abaixo dos conselheiros indicados pela Receita Federal, só que ela também está vinculada à indicação de processo e participação de sessão. Então, a gente não tem, por exemplo, a gente não é reconhecido como uma categoria profissional. A nossa participação é como se nós fôssemos remunerados para participar da sessão. Só que, na verdade, você faz o processo, você faz todo o relatório do processo, você faz o voto, tudo que a gente está fazendo, cada um na sua casa, nós estamos trabalhando os processos, que é a parte principal. O julgamento é a conclusão daquilo. É basicamente a leitura o relator faz a leitura do voto, do seu voto, né? Obviamente a manifestação dos demais e a sustentação oral por parte do contribuinte, e às vezes até uma manifestação por parte da Fazenda, a depender do tamanho do processo, o representante da Fazenda acompanha, né, o julgamento. Mas isso que você falou, assim, são processos normalmente complexos, né? Então, assim, você tem casos complexos, processos que demandam uma série de páginas, documentos, a depender do caso, né? Então, há esse trabalho no bastidor, digamos assim, que não é só para quem está lá acompanhando o dia a dia dos julgamentos. O advogado está no dia a dia do julgamento do seu processo, mas não é só isso. Obviamente tem, né, toda essa parte pregressa aqui, que até o processo chegar para ser, digamos assim, julgado, teve todo um trabalho. Exato. Que vocês fazem sobre ele. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, vocês são remunerados pela hora apontada ou pela sessão? Então, a remuneração ela é dividida
como se nós fôssemos remunerados pela participação em cada sessão. Então, uma reunião de julgamento são 6 sessões. Sessão é o período matutino e o período da tarde. Então, cada sessão, 6 sessões, uma reunião de julgamento são 3 dias. E aí, em tese, a remuneração é vinculada a isso e a indicação de 126 horas. E isso engessa muito a possibilidade de remuneração, e por conta disso eles criaram agora, pelo menos está vigente esse ano, uma carga extra para os conselheiros indicados pelos contribuintes, que a gente tem a possibilidade de indicar até 210 horas, e chegando em 210 horas, você consegue uma remuneração extra no valor correspondente àquilo. Então, você tem quase com um aumento de 66% de horas trabalhadas, com também o correspondente no trabalho, mas isso é facultativo. É para aqueles que entendem pela essa necessidade e que querem trabalhar mais para ter esse retorno. Legal. E uma coisa interessante que volta e meia, tanto amigos da própria advocacia quanto de fora, costumam perguntar, tá, mas quantos assessores você tem? Quantos estagiários? Secretária? Nós não temos ninguém. O trabalho é totalmente sozinho. Agora a gente está ouvindo falar da Yara, que é a inteligência artificial de recursos administrativos, se não me engano, que está sendo desenvolvida pelo SERPRO, que é uma plataforma de tecnologia do governo, com o objetivo de facilitar o trabalho do julgador. Talvez ainda está muito incerto quais são as atribuições dessa inteligência artificial. Se ela vai trazer um relatório do processo, se ela vai propor uma decisão. Isso também está sendo debatido na mídia, pela doutrina, a questão de até que ponto, quem que vai servir as informações para essa Yara? Será que essa informação ela não vai vir enviesada? Será que a gente não vai ter propostas de decisões mais enviesadas? Enfim, acho que aqui, como a gente está de fora, tem que aguardar para ver, mas eu acho que existe uma possibilidade grande de vir a facilitar o trabalho, de ser mais um instrumento que a gente tem. Que nem eu lembro na época que eu advogava no CARF, a pesquisa de jurisprudência no CARF era horrível. Não sei se vocês já tiveram que pesquisar, mas era extremamente complicado você achar qualquer tipo de decisão. Assim, a gente tem isso nos conselhos estaduais. Nossa, é horroroso. Você não Nos Estados Unidos é muito, muito ruim. No CARF, hoje a gente tem... acho que a grande mudança aqui é a própria tecnologia, né? Hoje existem ferramentas, a gente usa no escritório, inclusive, que fazem essa busca, né? Eu lembro que eu, assim, fiz muita busca no site do CARF de acordos, né? E tem toda uma dificuldade mesmo, né? Mas hoje já tem ferramentas que fazem essa busca, ela já traz por assunto, decisões recentes, né? E aí aqui eu queria, veja como é interessante, né? Falar sobre estratégia, né? Isso que você falou de, poxa, quem são os jogadores que vão estar no meu caso, né? Quais foram as decisões? Eu acho que mais do que o próprio recurso em si, que tem que ser obviamente bem feito, né? O recurso voluntário ou o recurso para a Câmara Superior, você estudar como se comporta cada jogador em relação àquele tema, tem um papel fundamental. Esse talvez tenha sido o próprio diferencial, porque assim, o recurso, o tema, você já falou, era um tema que já não era um tema novo, né? Era um tema que já estava sendo super debatido. E eu consegui um resultado diferente, inclusive, do que a sócia do escritório imaginava, porque foi fruto de uma estratégia. A gente pensa muito sobre isso, né? De como, poxa, olhar para isso. Quando a gente está falando, e vou puxar um pouquinho o assunto para a carreira aqui, o que diferencia, né? Hoje, num mundo em que a inteligência artificial está muito presente, que tudo você basicamente usa a IA para trazer para você, o que torna o profissional diferenciado? É justamente esse, o cara que pensa na estratégia, o cara que pensa assim, poxa, o que dá para fazer diferente aqui, né? Se o prognóstico aqui é ruim, o que eu posso tentar fazer diferente para mudar essa realidade? Poxa, eu vou olhar como se comportaram esses jogadores em casos semelhantes, né? Qual foi o voto que o fulano deu? Né? Qual foi o ponto que ele destacou? Até no voto divergente, o que ficou
né, de divergência. O cara foi vencido aqui, mas o que ele trouxe? Né? O que eu posso usar aqui? E isso faz a diferença. Né? Então, isso torna... É aquela história, né? Você não pode querer o mesmo resultado, querer resultados diferentes com a mesma atitude. Né? Com a mesma postura. Você tem que mudar alguma coisa. Você precisa fazer. Você quer um resultado diferente daquilo que você está tendo, você precisa mudar a forma como você vai atrás daquele resultado. Senão, agindo da mesma forma, você não vai ter provavelmente o mesmo resultado. Isso eu achei bacana, essa tua fala. Matheus, a gente até ontem estava, assim, tudo no CARF, né? Para quem está no dia a dia da área tributária, enfim, os cases do CARF, eles são sempre emblemáticos. A gente tem grandes casos que passam, que acabam sendo casos que ditam aquilo que a gente pesquisa sobre algum determinado planejamento tributário, né? Enfim, a gente tem casos emblemáticos. E a gente até estava conversando, surgiu, enfim, no nosso almoço um assunto sobre imposto de renda. A gente está falando assim, aqueles casos em que pessoas que são famosas, que fazem atividade personalíssima e queriam colocar isso numa pessoa jurídica e foram autuadas, enfim. E dentro desses casos, um dos que a gente até foi ver que era uma coisa que estava na minha cabeça, foi assim, olha, inclusive o Guga foi sustentar. Eu tô, não pode e tal. E a gente acabou achando até isso no YouTube e falou, não, foi sustentar mesmo. Claro que esse é um caso sui generis, né? Mas dos que você participou, assim, qual que você destaca como sendo um caso marcante para você? Assim, poxa, esse caso aqui, caramba, foi bacana, essa discussão foi legal, né? A sustentação oral foi bacana. Alguém, né, que você admira passou por lá e sustentou, enfim, o que para você foi um... Bom, esse caso do Guga, ele foi um pouquinho... Eu acho que um pouquinho, talvez uns 4, 5 anos antes de eu entrar, mas ele realmente ficou emblemático porque o próprio Guga sustentou e ele falou, eu não sou inocente, eu não sou sonegador, eu constitui uma empresa, se eu não me engano, não analisei o caso, mas se eu não me engano ele constituiu uma empresa e o irmão dele trabalhava para ele para cuidar da imagem dele, porque a gente sabe que essa questão ainda está sendo bem... Agora chegou no... Já teve um julgamento em repercussão geral no STF, importante, sobre o tema, reconhecendo essa possibilidade, mas são reiterados os casos que ainda estão sendo julgados no STF. Porque é um tema que ele envolve uma questão que foge um pouco até da legalidade. Você percebe muito a fiscalização tentando cobrar dessas pessoas por achar injusto que elas paguem menos que alguém que é o CLT. Só que, na verdade, se a lei autoriza, a gente tem que analisar nos limites da lei. Acho que talvez isso que gera a revolta dos contribuintes, nesses casos, a gerar o Guga ir lá e sustentar para talvez buscar uma sensibilização dos conselheiros. Mas um caso que eu não participei, mas que ele também é emblemático nesse sentido, até um pouco cômico, mas a gente tem algumas questões de classificação fiscal. E tem uma advogada que já está conhecida no CARF, porque é a classificação fiscal do frango congelado. E aí a discussão se classifica como uma determinada forma do que você coloca no frango, se ele é temperado ou não. E aí a advogada leva o frango na sustentação, com o frango lá congelado, para mostrar para os conselheiros, olha, aqui... Enfim, defender o interesse com base apresentando o produto. Isso é comum a gente ver, às vezes, o diretor da empresa, até como não tem uma limitação, esses tempos um estagiário veio perguntar para mim, sabe se estagiário pode sustentar no CARF? Óbvio que você sempre vai querer o advogado sustentando no CARF, mas numa eventualidade o próprio estagiário pode sustentar no CARF. Então o contador pode sustentar no CARF. Porque às vezes o contador sabe muito mais do caso do que propriamente o advogado. Ou às vezes a questão é muito contábil, né? Mas eu já tive a oportunidade de estar em alguns julgamentos. É interessante que a gente, quando está na advocacia, e óbvio, aqui a gente não deixa de desmerecer nenhuma causa de valor baixo ou até o valor mais alto, mas a nossa cabeça ela tem que sair um pouco do que a gente está acostumado, porque a gente acaba julgando diariamente processos de 1 bilhão, de 500 milhões,
eu peguei um projeto de 14 bilhões, você percebe a responsabilidade. Esse processo, por exemplo, tinha uns 7 patronos para sustentar. Então, você tinha a Procuradoria da Fazenda Nacional, você tinha responsáveis, advogados dos responsáveis tributários, você tinha pareceristas que foram contratados, porque, obviamente, é uma causa que, para que lado for, vai gerar um impacto muito grande. A gente tem casos de profissionais que são reconhecidos na sua forma de sustentação. Por exemplo, o professor Quiroga. Ele é conhecido por ser muito assertivo na sustentação. Então, uma sustentação que ele fez recentemente na minha turma, ele trouxe justamente ele mostrou essa pesquisa sobre o posicionamento da turma, e não só isso, ele falou, esse tema que a gente está discutindo hoje, eu sei que o conselheiro tal da turma votou dessa forma, naquela ocasião ele foi vencido, mas eu queria dizer que esse posicionamento foi acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do caso tal, que eu estava lá sustentando. Então eu queria só mostrar que o STJ fixou o entendimento no sentido contrário ao que o CARF decidiu naquela oportunidade, justamente com base no voto que tinha sido vencido. Isso, obviamente, você chama atenção para o caso. Às vezes o conselheiro que já tinha um posicionamento firmado vai pedir uma vista para analisar melhor o caso, para ver por quais razões o STJ fixou o entendimento naquele sentido, como ele já tinha decidido, porque o que é interessante a gente entender, até para poder... Eu acho que hoje, eventualmente, quando eu voltar para a advocacia, eu vou entender mais... Você entendendo o por trás te ajuda muito a entender o que você tem que fazer ali na frente, o que você tem que trazer para o conselheiro. E é muito comum, às vezes, a gente ter que julgar um processo que eu nunca tive a oportunidade de ser relator. Então, até se a gente analisar essa questão, é diferente de você ir num tribunal, um desembargador que está há 20, 30 anos trabalhando como desembargador e já tem os seus posicionamentos firmados com o tempo. No CARF, às vezes, você tem um conselheiro que está lá há 2 anos, que está ali, não tem entendimento firmado sobre a maioria dos temas. Então, o que você tem que subsidiar ele? O CARF já entendeu dessa forma, se entendeu de forma favorável a você. Mas é importante você entender e, às vezes, analisar. O conselheiro já se posicionou dessa forma, mas naquele caso ele não foi o relator, então ele analisou profundamente. Vou analisar quais foram os fundamentos do voto do relator naquele caso para trazer o contraponto aqui. Então é muito comum na sustentação oral até o advogado reconhecer, sobre esses pontos, eu sei que a turma tem esse entendimento, já é batido, eu não vou até cansar a turma, digamos, sobre um tema que vocês já estão firmados. Mas sobre esse tema, eu acho que a análise que foi realizada, ela tem esse ponto que eu gostaria de tentar expor o meu lado para vocês. Então a gente percebe que um diferencial é quem realmente entende a realidade ali, até no recurso. No recurso, no memorial. Se já tem posicionamento do CARF, você não trazer esse posicionamento no teu recurso enfraquece a defesa. Porque, digamos, você facilita o trabalho do conselheiro. Porque o que acontece? Isso é bom porque eu começo a perceber o que é um trabalho bom do advogado e o que é um trabalho ruim. Só que quando vem o trabalho ruim, na verdade o trabalho ruim ele me dá mais trabalho. Porque o trabalho bem feito, se ele vem com uma fundamentação, me convence e traz, isso aqui até já tem decisões nesse sentido e realmente fiquei convencido, você fica mais fácil. Agora, quando o trabalho está mal feito pelo advogado, você, de qualquer forma, você tem que formar o seu convencimento. E aí você tem um trabalho de formação desse convencimento muito maior. Então, eu acho que talvez o que eu extraio muito dessa minha experiência no CARF até hoje é o quanto você tem que focar em facilitar a formação do convencimento do julgador. De modo a ele, não, realmente, faz sentido o que você falou. Não trazer algo superficial que eu tenha que analisar, tenha que pesquisar por conta própria. Se você já deixa todos os elementos no processo, isso facilita demais o trabalho. Né? Então, o bom trabalho, né, de um advogado que atua nessas causas do CARF é ele ser consultivo
em relação, inclusive, ao posicionamento da formação daquela turma, né? E não só em relação ao tema. Ele precisa analisar de uma maneira consultiva mesmo, né? De que forma e quais são os elementos semelhantes nas decisões daqueles julgadores em relação ao caso dele. Exatamente. Matheus, a gente estava passando por um processo de mudança bem profundo no sistema tributário, né? Sobre o consumo agora, provavelmente a gente vai passar por isso também em relação à renda, tributação da renda, mas o que está mais encaminhado, digamos assim, até já com lei complementar e tal, é a tributação sobre o consumo. Como é que está isso lá no CARF? Vocês têm olhado para isso? Eu sei que é difícil traçar aqui um paralelo de como as coisas vão acontecer, né? Ou seja, a nossa função como advogado hoje, analisando a reforma tributária, é tentar identificar, a gente sempre olha ela por dois vieses, né? Assim, o viés, digamos assim, da consultoria lá do Gabriel, né, que a gente está olhando como isso vai acontecer na prática, como vão ser as obrigações acessórias, qual que é o impacto financeiro que a reforma está trazendo, comparar cenários, enfim, uma mudança na formação e preço por conta do deslocamento da tributação de consumo para destino, tributação por dentro e por fora, enfim. E outra ponta é olhar o contencioso, né? Ou seja, quais são os possíveis pontos aqui que vão gerar novas demandas na área tributária, né? E aí aqui, assim, a gente sabe que não vai ser o mesmo contencioso, mas o contencioso ele vai continuar, né? Acho que num primeiro momento talvez a gente não tenha uma redução, né? Acho que à medida que esse sistema for se acomodando, digamos assim, a gente até tenha aqui um contencioso mais menos intenso, mas ele vai acontecer. Como é que estão essas discussões lá no CARF? Vocês têm comentado sobre reforma? Então, na verdade, tem essa dúvida grande sobre como vai ficar o contencioso, né? Até recentemente o ministro Barroso abriu um grupo específico para propor uma emenda constitucional na seara judicial, porque tem essa acho que é uma necessidade quase que inquestionável, assim, de que haja uma uniformidade, né, nesses julgamentos, porque não adianta nada você criar o mesmo tributo e cada ente estar fiscalizando de uma forma, interpretando de uma forma. Então, eu vejo que essa preocupação ela está em todos, né? Acho que não é algo assim controverso. O controverso talvez seja mais a questão ali da competência, dos municípios quererem manter essa competência, dos estados, da União, de querer julgar. No CARF, é quase que um caminho automático a CBS, os temas relativos à CBS serem julgados no CARF. O próprio presidente do CARF já se posiciona dessa forma, acho que até legislativamente isso está sendo encaminhado dessa forma. Então, como as cobranças vão, ainda que em caráter experimental, vão começar em 2026, é possível que esses temas comecem a chegar no CARF 2028, 2029. Então, para o CARF, digamos, para o conselheiro, é algo ainda distante. Uhum. Mas para o órgão, obviamente, a gente tem que ter toda uma preparação desse órgão para receber esses temas, às vezes focar em conselheiros mais especializados. Eu acho que um tema que está muito em alta agora é como que vai se dar essa uniformização com as instâncias de julgamento do comitê gestor. Acho que essa é uma grande preocupação. Como isso vai se dar? A gente teve até esse comitê harmonizador que foi criado, e interessante, no ano passado, no final do ano, a gente tem até agora... desde o ano passado, a presidente da CONCARF, que é a Associação dos Conselheiros, a Ana Cláudia, ela começou a participar, a elaborar vários eventos do Brasil afora para debater os temas do CARF, para a gente trazer um pouco dessa estrutura que é só de Brasília para as principais cidades, para poder debater ali em frente, trazer o advogado, conhecer.
E numa dessas oportunidades, que foi até aqui, estava em comemoração, o CARF tem uma discussão se o CARF fez 100 anos ano passado ou fará esse ano. E aí foi comemorado, eu acho que foi comemorado ano passado pela associação, e esse ano será comemorado pelo CARF, porque tem uma diferença entre a data do decreto que instituiu o conselho e a data da primeira sessão. Mas nesse evento foi muito interessante, porque um representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ele comentou que ele participou da comissão que elaborou o PLP 108. Uhum. E ele comentou que o comitê harmonizador, na ideia de quem elaborou o projeto, teria a função de trabalhar como a COSIT hoje. Uhum. Ou seja, firmando os entendimentos vinculantes em âmbito administrativo, para a Receita. Só que essas funções elas acabaram sendo ampliadas a ponto de estar previsto de que os posicionamentos desse comitê harmonizador são vinculantes até mesmo para os julgadores do CARF. E isso é muito preocupante, porque o comitê ele é formado só por representantes da Receita Federal. Uhum. Só que na ideia inicial, ele não tinha essa função de vincular os órgãos julgadores. Ele tinha a função de vincular os auditores fiscais. Isso é importantíssimo. Se a gente está falando de uma atuação nível nacional, óbvio que é importante que você tenha vários posicionamentos para permitir uma harmonização. Agora, isso não pode vincular o julgador administrativo. Hoje, é comum a gente ter, por exemplo, a DRJ, que é a primeira instância, julgando as autuações e reconhecendo que, às vezes, apesar de discordar, ela está vinculada aos entendimentos vinculantes da Receita Federal, por solução de consulta, por IN. Só que quando o processo chega no CARF, nós temos liberdade, porque o nosso julgamento está adstrito a um controle de legalidade. Então, a gente pode ir contra uma IN, ir contra uma solução de consulta, porque o objetivo é analisar se isso está conforme a lei. Até porque não faz o menor sentido que eu tenha essa vinculação. Por que eu vou ter um órgão... Para que tem conselho? Né? Uhum. Aí acontece o que acontece na DRJ. Sim. Né? Que ali sim são julgadores da Fazenda, é uma primeira instância, é basicamente uma revisão da autuação, né? E dos argumentos da autuação. Casos raros, mas é raro, mas acontece, né? Não sempre, mas acontece. Quando tem um vício muito aparente ali na autuação, até a própria DRJ reconhece. Mas quando há um posicionamento formal da Receita Federal, seja por solução de consulta ou instrução normativa, sim, há uma vinculação. Quando a gente está falando de um tribunal administrativo, isso não faz o menor sentido que assim seja, porque aí você tira completamente a razão de ser aquela instância. Né? Que é justamente você ter um órgão paritário entre contribuintes e representantes da Fazenda, que vão ter um entendimento técnico sobre aquele tema. Né? É claro que, né, a gente sempre tem é impossível, né? É um ser humano que tem um histórico profissional de um lado e de outro, então você carrega. É natural que você carregue uma interpretação para um lado, para o outro um pouco maior. Mas a gente já vê hoje movimentos em algumas decisões que a própria Fazenda, os integrantes da Fazenda reconhecem que a autuação foi feita de forma equivocada, né? Seja no mérito ou em alguma preliminar arguída pelo contribuinte, como também acontece o contrário, né? Jogadores que são representantes dos contribuintes, que entendem que o contribuinte ali ele exagerou, né? Ele não seguiu a norma, enfim, isso é comum. Agora, você retirar, suprimir a liberdade do jogador de formar o seu próprio convencimento vai completamente contra a natureza do órgão. Não, com certeza. De fato, é realmente preocupante mesmo. Mas essa questão de ter conselheiros, né, um indicado pela Receita e outros indicados pelos contribuintes, é interessante porque, obviamente, como você bem falou, a gente vem com uma experiência profissional, por exemplo, o indicado pelo contribuinte normalmente está acostumado a defender o contribuinte.
o da Receita Federal, está acostumado a fiscalizar o contribuinte. E normalmente, como você tem um sistema que faz uma análise prévia dos contribuintes, o contribuinte que é colocado para fiscalização, normalmente ele já tem indícios fortes de alguma conduta. Então é comum para o auditor, quando ele fiscaliza um contribuinte, ele encontrar alguma coisa errada, até porque o próprio sistema já indicou para ele, ó, existe essa possibilidade aqui, tem algo errado aqui, fiscalize. Então, eu acho interessante essa maturação no órgão, tanto dos conselheiros indicados pelos contribuintes, quanto indicados pela Receita, porque, óbvio, nunca vai se atingir aquela utópica imparcialidade. Mas você vai entendendo um pouco mais o lado justamente por conta desse diálogo que você tem entre duas visões. Eu acho que um começa a entender um pouco. Às vezes os conselheiros que estão há mais tempo no órgão, você percebe mais um meio termo. E você percebe... E isso é importante, porque você tem uma análise mais técnica daquele caso e não uma análise, às vezes, superficial, que se vincula a determinado entendimento ou que analisa daquela mesma forma, sem às vezes estar mais aberto. Então, eu acho que depois de um tempo no órgão, as cabeças começam a se equilibrar. Isso é muito importante. E até esse ceticismo que você comentou, às vezes, da gente achar que a DRJ nunca reverte os autos de infração, que a gente está lá só para chegar no CARF, né? Então é só uma etapa até chegar ao CARF. Mas o contencioso administrativo, ele tem um índice de reversão de quase 60%. Então, o que isso mostra? Isso mostra, primeiro, a importância dele. Porque se 60% das autuações são reformadas, quer dizer que tem inúmeros equívocos nas autuações e esse órgão está exercendo um ótimo papel. Porque se você retira esse órgão, você joga tudo isso para o judiciário. Porque se o contribuinte está discutindo e está ganhando, quer dizer que ele tem... Aqui é muito subjetivo dizer se tem direito ou não. Sim. Mas isso mostra um índice grande de reversão. Por quê? Porque, querendo ou não, a autuação ela parte da mão de um auditor. Então, é comum a gente falar da força que uma caneta tem no Brasil, né? A gente teve casos, por exemplo, acho que de suspensão do WhatsApp, porque um juiz determinou a suspensão do WhatsApp. Um caso agora recente que eu estava lendo sobre o PERSE, que tinha lá um juiz determinando a manutenção do PERSE para aquela associação naquele caso específico. Você vê assim, pô, olha a força que um juiz tem de manter um benefício fiscal que foi revogado. E aí realmente você tem essas estruturas, sem entrar no mérito das questões, obviamente, dessas estruturas de controle, né? Então, é muito importante você ter essa possibilidade do contribuinte questionar essa autuação. E aqui até a gente tem algumas situações. Uma conselheira, ela é conselheira do Conselho Municipal de São Paulo e do TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas. E aqui, para não cometer nenhuma injustiça, eu não sei qual dos dois, mas um deles existe a possibilidade do conselho retificar a autuação. E aí a taxa de manutenção das autuações é de 97%. Porque o próprio conselho ele pode se incumbir na atividade de lançador e alterar o auto de infração, o que para nós, obviamente, é um absurdo. Sim. Mas aqui, né, o posicionamento reiterado do CARF é sempre no sentido de que eu não posso alterar a motivação do lançamento. Sim. Que eu acho que isso é uma premissa básica aí do Estado democrático de direito, né? Se cabe ao fiscal lançar, cabe ao fiscal lançar e cabe a nós só julgar se está certo ou não, né? Matheus, obrigado pela participação. Acho que a conversa aqui foi uma conversa muito rica, né? Sobre, enfim, estratégia de atuação no CARF, sobre o momento do tribunal, né? Como que é a composição, enfim, isso para quem tá na luta aí no dia a dia do tributário, assim, são exemplos bem bacanas e riquíssimos para contribuir com a atuação.
né, tivesse tempo aqui, a gente, tem diversos assuntos. A gente fez uma lista de um monte de perguntas, acabamos fazendo 3, né? Pra você ver como o assunto... Eu até peço desculpa, se eu me alonguei demais, porque às vezes a gente vai falando realmente... Mas a ideia é essa, a ideia é escutar. que escutar mesmo, eu acho que foi super, super produtivo aqui. Eu até agradecer vocês pelo convite, é uma honra estar aqui. Acho que é muito legal a gente poder compartilhar um pouco da nossa atividade, que é às vezes até solitária, porque querendo ou não, a maior parte do teu trabalho é feito em casa, sozinho, às vezes até sem uma oportunidade de debate, porque esse debate ocorre só na sessão, então a gente poder compartilhar um pouquinho disso, trazer até, e óbvio, a gente sempre volta com novas ideias, com uma nova perspectiva, ainda que eu tenha vindo da advocacia esses 2 anos fora, é importante a gente também agora entender, pelo menos por enquanto, né, quem está do outro lado, qual que é a expectativa que a advocacia tem do órgão. Isso é muito interessante também. E já me coloco à disposição aqui sempre que necessário, podem contar comigo. Legal. Obrigado, Matheus. Acho que foi uma lição muito rica, né? A gente tira essas tuas palavras aí para ensinar um pouco também, né? Dentro do escritório, o que não fazer e o que fazer, né? Nos processos aí perante o CARF. Obrigado. Isso aí, obrigado, Gabriel, mais uma vez. Pessoal, obrigado e até uma próxima.